aquela sensação de que você está basicamente afogando no raso? Aí você trabalha 10, 12 horas por dia, sua equipe, às vezes, né, se você tem uma equipe, ela geralmente está ali correndo de um lado para o outro, tem 18 propostas na rua, 4 serviços rodando, só que aí, quando você olha para o extrato, parece que a sua margem de lucro basicamente não existe, né? A conta não fecha, e todo esse esforço que você colocou, o que acontece com isso? Muita gente chama isso de vida de empreendedor, o que eu chamo é de ansiedade operacional. E isso é decorrente de uma coisa que eu chamo de paradoxo da escolha. O mercado vendeu pra gente que diversificar é a salvação. Só que o que é vendido, né? Que a gente tem que ter várias fontes de renda, que a gente tem que atender todo mundo, que a gente não pode deixar dinheiro na mesa. Só que o que eu quero te falar aqui hoje é que existe uma verdade um pouco impopular, mas que eu aprendi a duras penas. Foi assim, estudando muito com contabilidade, a faculdade que eu estou fazendo, vivendo esse caos do marketing e também das finanças na prática, né? Muitas vezes o excesso de opções, ele é o câncer que está matando o seu negócio. E se você ficar comigo no final desse vídeo, a gente vai não só falar sobre foco de um jeito diferente desse jeito motivacional barato, mas o que eu quero fazer é te mostrar a matemática do prejuízo, né? Como que essa complexidade exagerada, ela pode prejudicar a sua operação e como que você pode transformar tudo isso em um processo um pouco mais enxuto, previsível e principalmente lucrativo. Porque eu sei que não adianta nada você faturar alto e ter um custo emocional, operacional que simplesmente come tudo. Vamos falar um pouquinho sobre um contexto real que eu vivencio, né? Eu tenho um projeto chamado Marketing em Caos. É um podcast que eu recebo geralmente profissionais de marketing. O nome é meio engraçado, mas tem um conceito sério por trás dele. Muitas vezes, esse caos que a gente vive não é só culpa do mercado, do governo, culpa do cliente. O caos, ele é desenhado pela gente mesmo. Quando eu comecei a estruturar esse negócio, que é o negócio que sustenta esse canal, que é a Grimp, a minha empresa de BPO financeiro, a tentação que eu tinha foi realmente muito grande, né? Chegava um cliente que queria ali BPO, aí eu falava, não, pode entrar. Chegava outro que queria uma consultoria de investimento, e eu falava, vamos. Tinha outro que queria um fluxo de caixa só, né? Um serviço ali de planilha, falava, vem também. Eu sei que parece que é um pouco lógico a gente acabar aceitando tudo, né? Porque o boleto tá vencendo e dinheiro é sempre dinheiro, né? A gente quer receber porque a gente precisa pagar as nossas contas. Só que aí acontece o seguinte: para o cliente A que chega, você vai e usa o software X. Para o cliente B, você vai e tem que usar uma planilha. Já o cliente C, ele exige com você uma reunião semanal. O cliente D, ele só quer conversar com você pelo WhatsApp. No fim, o que acontece é que você vai ficando com aquele monte de pratos, parece um circo cheio de pratos ali o tempo todo girando, né? E isso me lembra muito um livro que eu estava lendo esses dias, baseado na obra de ficção científica. Na verdade, ele tem o livro, mas o conceito que eu queria trazer é muito relacionado a uma série que chama Star Trek. E lá nessa série tem um conceito básico que fala que você não pode desviar as suas energias para os escudos, justamente porque a propulsão de dobra ela não consegue captar essa energia dos escudos e da propulsão de dobra ao mesmo tempo. Então você precisa basicamente manter o foco de uma, porque se você dividir a sua energia, o núcleo vai se corromper e você vai basicamente quebrar a nave, né? Então você quebra a nave de energia. O que geralmente acontece quando você começa a se dividir em várias funções é que você está meio que fazendo isso. Você está tentando atirar, você está correndo, você está tentando se defender tudo ao mesmo tempo. Por quê? Porque está lá atendendo 12 clientes ao mesmo tempo, 12 públicos diferentes ao mesmo tempo. E o resultado é que você basicamente fica ali parado no espaço, vulnerável e sem qualquer chance de resultado. Eu trouxe alguns insights que podem te tentar trazer um pouquinho da prática disso, né? Então, vamos tentar
absorver um pouco do que a gente pode efetivamente fazer na prática, né? A gente entender efetivamente as coisas na prática. E o primeiro ponto é você entender onde que isso efetivamente mata o seu negócio. E geralmente, né, tudo começa basicamente pela venda. Tem um conceito de um psicólogo chamado Barry Schwartz. Ele chama o paradoxo da escolha. Basicamente, quanto mais opções você está dando, mais ansiedade você está gerando. Sabe quando você vai lá no streaming, você vai lá na Netflix, e aí você tem aquele monte de opção, você acaba não escolhendo nenhuma, porque você não consegue escolher? É um pouco disso, né? Você pensa no seu portfólio de hoje, e aí o cliente chega e fala, olha, a gente faz, vamos pegar se a gente estiver falando de uma agência, né? A gente faz gestão de tráfego, mas a gente também faz social media, se precisar a gente também faz seu financeiro, tem um pacote premium aqui que você tem todos os serviços possíveis. O cérebro do cliente meio que entra quase que em processo de shutdown, né? Ele pensa, ele acaba não vai pensar primeiro, nossa, quanta variedade, como esse cara aqui tem possibilidades. O que ele acaba pensando é, isso é complexo demais, eu vou ter que tomar uma decisão difícil, geralmente o empreendedor, ele tá morrendo de medo de errar, e então é melhor eu não fechar agora, porque eu tenho que analisar com mais calma cada um desses serviços, né? O que acaba acontecendo? Você perdeu a venda, e não necessariamente porque o seu serviço era ruim, simplesmente porque você acabou dificultando essa compra. E o que o cliente está buscando, quando o cliente está buscando um serviço, ele está buscando um guia, né? Não é aquele cardápio de restaurante chinês que você tem 200 pratos. É justamente isso, a gente ter a gente oferecer o caminho, né, o guia, justamente para esse cliente. E a autoridade, quando a gente quer se mostrar uma pessoa que tem autoridade naquilo que a gente está fazendo, ela começa quando a gente tem restrição no serviço. Por quê? O especialista é aquela pessoa que olha e fala, ó, seu problema é X, a solução é Y, isso custa tanto, pronto, acabou o problema. Eu quero que você pegue agora e faz um exercício de poda, né? Então, comece olhando a sua lista de serviços. Quais que são aqueles serviços que você só mantém, tá ali no seu cardápio, e você só mantém quando o cliente pede para você? Se você tem esse tipo de serviço, a primeira coisa que você precisa fazer é cortar. Esconder ali do seu site, tirar da proposta. O ideal é você deixar apenas o que você consegue fazer de olho fechado e aquilo que gera efetivamente resultado rápido, né? Então, começa a facilitar o sim do seu cliente, porque aí as coisas vão começar a avançar melhor. Agora, vamos falar do lado de dentro, né? O lado que ninguém tá vendo ali no Instagram, que é o tal do custo contábil, né? E esse custo contábil é aquele que é um pouco difícil de medir, mas é muito fácil da gente sentir. É o custo de um setup mental que troca muito do contexto, né? Toda vez que você está saindo de uma tarefa operacional, que seja ali fazer eu não sei se vocês costumam fazer isso, mas pelo menos aqui na empresa fazer um balancete, mas que seja ali fazer uma atividade operacional que você tenha que fazer, e aí você tem que fazer uma tarefa criativa, né? Então, seja ali escrever um roteiro, então você começa ali pensando numa tarefa do dia a dia, que você tem que fazer ali, por exemplo, pagar um boleto, e aí você vai para escrever um roteiro, né? E aí depois você para e tem que fazer uma tarefa comercial, né? Que é responder o cliente. Meio que entenda que o seu cérebro, ele tá levando ali pelo menos 20 minutos para focar de verdade naquilo que ele está fazendo. Então, se você atende nichos diferentes, então, sua agência atende advogado, atende dentista, atende e-commerce, cada um vai ter a sua legislação, cada um vai ter a sua linguagem, cada um vai ter a sua dor diferente. Isso significa que a sua equipe, ou mesmo você, nunca vai conseguir otimizar o tempo e ganhar velocidade. Meio que você acaba virando um eterno estagiário em todos esses nichos, porque você nunca consegue formular e repetir um protesto. Você nunca consegue formular e repetir um processo, porque muitas vezes você tá ali o tempo todo começando um determinado modelo, e aí você já tem que pensar na legislação, no que acontece em cada um desses segmentos, né? Tem inclusive uma série que eu assisti semana passada,
que ela é baseada numa série de livros que tem na Apple Plus, se você quiser assistir, chama Os Diários de um Robô Assassino. Nessa série, o protagonista, ele é uma unidade de segurança, é uma espécie de um robô, mas que ele tem compostos orgânicos. Tem o nome disso lá, mas eu não lembro bem o nome. E lá ele vive reclamando que quando os humanos estão pedindo as coisas, né, eles acabam pedindo coisas demais e ao mesmo tempo eles não conseguem necessariamente focar naquilo que precisa pedir. E aí o que ele fala é que quando se pede coisa demais, a eficiência dele cai para 40%. Então, se a gente está falando que uma máquina super inteligente trava quando tem um excesso de inputs variados, muitas solicitações, você, como um ser humano cansado, que tem que pagar conta, não vai conseguir transformar tudo em alto nível. Não existe, não tem uma forma de se fazer isso. O segredo para a gente conseguir efetivamente escalar o nosso negócio não necessariamente é a gente vender mais. É a gente conseguir vender o mesmo produto, o mesmo serviço, mais vezes. E é isso que a gente começa a chamar de definição do nosso processo mestre. Se você tem um cliente que ele não se encaixa dentro do seu processo, é importante você entender que ele não é seu cliente. E eu sei que isso parece um pouco arrogante, é prepotente, eu não vou atender todo mundo, mas é muita questão de sobrevivência e questão de escala. Você que precisa transformar a sua operação, aquela operação artesanal que você faz item a item, em efetivamente uma linha de montagem industrial, né? Se o Henry Ford inventou isso há anos atrás, é porque tinha um motivo para isso. Então, esse motivo é justamente você poder escalar o seu negócio. Só que, eu como todo bom financeiro, né? Eu preciso falar daquilo que acaba ressaltando, né? Quando o cliente vem me consultar para a gente conversar, é que ele precisa pagar as contas, né? Então, não pode necessariamente recusar um cliente. E essa é a objeção que eu acabo mais ouvindo, né? Só que ela acaba sendo uma objeção um pouco perigosa, e até financeiramente falando. Por quê? A gente tem que entender que existe uma receita que é uma receita boa e uma receita que ela é uma receita podre, efetivamente. A receita que eu chamo de receita podre é aquela que entra no nosso caixa, mas consome tanto tempo, tanto suporte, tanta refação, tanta energia mental, que a nossa margem de lucro acaba ficando negativa no final. E o que acontece? Você basicamente está pagando para trabalhar. O dinheiro efetivamente ele entra na sua conta, só que no fim meio que você não consegue ter um resultado financeiro com isso. É basicamente uma ilusão de liquidez para você. O paradoxo da escolha é o que te deixa pobre, porque ele te impede de ver onde efetivamente está o lucro de verdade. Geralmente, 20% dos seus serviços é o que vai trazer, é o que trazem, né, 80% do seu lucro líquido. Isso aí é princípio de Pareto clássico. Os outros 80% dos serviços que você está inventando ali de fazer simplesmente servem para inflar o seu ego e ocupar a sua agenda. Quando você tem foco, você vai ter menos escolha, só que isso exige muita coragem. Exige coragem de você olhar para o dinheiro que está ali efetivamente entrando na mesa e falar: esse dinheiro é caro demais para o preço que eu quero pagar. Então começa aí, ó. Faz uma autópsia financeira dos seus últimos 6 meses. Qual cliente deu mais trabalho? Quanto que ele pagou? Qual cliente fluiu perfeitamente, né? E quanto que esse cliente pagou? Isso vai te fazer descobrir se você está carregando o cliente âncora que impede efetivamente seu barco de navegar. Então o que você pode fazer? Demite o cliente ruim, descontinua esse serviço ruim e aí começa a abrir espaço na sua agenda para receita boa. Para resumir nossa conversa aqui de hoje, é o que eu quero dizer. O excesso de serviço vai paralisar o seu processo. Isso vai drenar sua energia operacional, vai drenar a sua equipe e você precisa entender que nem todo dinheiro é bom. Às vezes um dinheiro que está entrando não necessariamente vai te dar resultado. Esse paradoxo pode limitar suas opções e quando você não consegue se especializar, você não está ganhando liberdade, né? Você está simplesmente se escondendo ali em uma prisão. É isso, o vídeo de hoje, a gente quis falar um pouquinho sobre esse paradoxo da escolha
Se você ainda está perdido no mundo financeiro, nesse mundo de escolhas, não esquece de me procurar, pode deixar aí mensagem nos comentários. Eu tenho uma empresa de consultoria e BPO financeiro que atende profissionais criativos. Se você está dentro desse perfil, não deixa de procurar a gente e entender como a gente pode ajudar os seus resultados. É isso e até o próximo vídeo. Valeu!